Quero começar hoje com uma frase desse livro, A Sociedade do Cansaço. E ele diz o seguinte, citando Nietzsche: a principal carência do homem ativo, aos ativos, falta usualmente a atividade superior. A atividade superior é o ócio, tá? E nesse sentido, eles são preguiçosos. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. De novo. Aos ativos falta usualmente a atividade superior e nesse sentido eles são preguiçosos. E aí nós temos outro trecho. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. E a gente pode resumir isso daqui de uma outra forma, que é a seguinte: você pode tudo, vira você deve tudo. E esse é um dos males da nossa sociedade atual, porque nós temos muitas possibilidades. E você pode tudo, muitas vezes acaba virando você deve tudo. Eu quero falar um pouco sobre essa ideia da sociedade do desempenho, em contraponto à ideia, às pesquisas que eu tenho feito nos últimos meses de uma vida mais lenta e mais tranquila. Talvez eu soe repetitivo para quem está me acompanhando nesse começo, por ser o mesmo tema. Mas eu quero trazer argumentos diferentes para esse mesmo tema que a gente tem conversado, que a gente tem trabalhado aqui ao longo dos nossos episódios do Condado Talks. A ideia do Condado, inclusive, é uma ideia que ela me agrada muito pelo visual do que é o Condado. Um lugar tranquilo, um lugar sem tecnologia. Eles têm... Tecnologia não é só telas, né? Mas, enfim, no sentido de tecnologia computador, né? Nesse sentido de microchips. O Condado é um local onde valoriza-se a amizade. O Condado é um lugar onde se valoriza o tempo livre. E o tempo livre é muitas vezes retratado como um tempo lendo um livro, um tempo fumando um cachimbo e pensando na vida, um tempo fazendo festa com os amigos, e uma festa boa, não uma festa má. E por isso que o Condado sempre me agradou como visual de um lugar onde eu gostaria de estar. Porque a gente não pode estar no meio de um mato muitas vezes, completamente isolado da sociedade, mas a gente pode criar esse condado interior, vamos dizer assim. Essa proteção interna para esse barulho do mundo. Coisa curiosa, né? Parêntese aqui na nossa conversa. Eu sou católico e existe esse contraponto no catolicismo entre o céu e o mundo, né? E é um contraponto bem diferente do que eu quero trazer aqui nesse vídeo, mas me veio à cabeça agora, porque parte do contraponto entre o céu e o mundo é você não se deixar levar pelas coisas do mundo para buscar as coisas do céu. E um pouco do que faz parte da minha pesquisa, dos meus estudos, é justamente não se deixar levar pelas tecnologias e redes sociais e estímulos que são apresentados para nós hoje, para que a gente consiga ir para o outro lado, que é esse lado de uma aquisição de cultura mais consistente e, portanto, que nos traz mais felicidade. Todo o pressuposto da minha conversa ou da minha pesquisa, dos meus estudos, é o pressuposto da felicidade. Eu só quero ser mais feliz. Eu só quero viver uma vida melhor. Eu quero que minha vida valha mais a pena. Quando eu converso com pessoas ao meu redor, e quando eu penso na vida, quando eu penso no meu trabalho, eu percebo que a vida valer a pena não tem lá muito a ver com a busca desenfreada da produtividade, dos resultados, principalmente dinheiro, que eu vejo no mundo digital desde que eu entrei nesse universo, lá em 2018. Fecha o parêntese, vamos abordar essa questão com mais detalhes. Acho que a gente tem um primeiro ponto a conversar aqui, que é: a felicidade parece estar quando eu olho para trás, para o meu passado, o que eu já vivi. A felicidade não tem muito a ver com as coisas conquistadas, mas sim com as coisas vividas. Então eu volto para trás e penso desde quando eu conheci a minha esposa.
não tem muito a ver com o que eu conquistei na minha vida enquanto eu estava com ela. Tem a ver com o que eu vivi com ela. Quando eu penso nos meus filhos, eu tô com uma filha de 2 meses. E às vezes eu paro e fico olhando para ela e conversando com ela. E logo em seguida eu olho para minha outra filha de 2 anos, vai fazer 2 anos agora. E eu me lembro, eu faço essa comparativa imediata, assim, de como ela era bebezinha, como ela é agora. Daí eu olho pro meu filho de 3 anos e eu vejo o tanto que já mudou, como ele já mudou e tudo que já foi. E quando eu penso no que me alegra, são todos os momentos vividos com ele. Nunca veio assim, nossa, eu queria ter estado com uma roupa melhor. Eu queria ter tido mais dinheiro quando eu estava com ele. Eu queria ter tido... Talvez se eu tivesse uma situação pior, meu filho ficou doente, eu tenho que ficar na fila do SUS. Aí com certeza eu pensaria, puta, eu queria ter tido mais dinheiro. Não há dúvida que a circunstância da minha vida me ajuda a não pensar nesse sentido, né? Mas quando eu olho para trás, eu não penso, puta, eu queria que fosse uma casa maior. Na minha memória, é meio que eu e ele e o universo ao redor é uma névoa, assim. É irrelevante. Porque o que importa na minha memória são os momentos que eu vivi com ele. E todos os meus arrependimentos, quando eu olho para trás, e eu tenho vários arrependimentos na vida, são das coisas que eu fiz, que eu vivi. As coisas que eu fiz para as pessoas, as coisas que eu deixei de fazer com elas, as coisas que eu troquei, cara, quantas noites eu troquei, dormir, estudar por jogar videogame, e eu olho para trás e penso, não valeu a pena. Não devia ter feito isso. Se fosse uma noite ou outra, mas foram muitas. E por que eu comecei por esse ponto? Porque quando a gente olha para trás, a gente pensa no que foi vivido para chegar à conclusão de que foi bom ou ruim. E não no que foi conquistado, ou ao menos é assim comigo, não sei se é com você. E eu percebo que, parêntese de novo, materialmente parece existir um lugar. Parece existir um tanto de dinheiro, um tanto de bens materiais, um tanto de conforto, que a partir daquele ponto o adicional é irrelevante. Então parece que existe um caminho material que muda drasticamente a tua vida. E chega a um dado ponto dessa busca material, eu não sei qual que é o número, é 5, 10, 50, 100, 200, 1 milhão, eu não sei qual que é o número, mas existe um momento que o adicional ele tem diminishing returns, né? Tem retorno diminuído. O esforço já não vale mais a pena. E aí você percebe que é muito mais interessante uma busca espiritual, como eu falava na última conversa, do que uma busca material. Fecha parêntese. Então eu olho para trás e eu penso que a felicidade tem a ver com a vida vivida. E aí eu olho para o presente, para o momento atual, para o que eu estou fazendo, para o que eu estou vivendo, principalmente para o meu trabalho. E aí a gente vai transitando para esse segundo ponto. Eu olho para o meu trabalho e eu percebo o seguinte. Eu já vivi ao longo desde final de 2019, né? Desde o primeiro centavo que eu fiz, vamos voltar um pouco mais? Desde o meu primeiro trabalho. Desde quando eu dei cursos presenciais, trabalhei como corretor de seguros, enfim. Não fui corretor, né? Não tirei o título, mas trabalhei na corretora. Tudo que eu olho de lá pra cá, eu percebo que o que mais importou no trabalho sempre foi o trabalho. E não o resultado financeiro do trabalho. De novo, guarda isso que eu falei há pouco. Existe um determinado resultado financeiro. Se você trabalhar por um salário mínimo, é muito diferente de você trabalhar por 5 salários mínimos. Mas a partir de um certo momento, eu me lembro quando eu casei com a minha esposa, me sobrava 4 mil por mês do meu negócio. E a gente vivia 0 a 0, assim, 0 a 0, 0 a 0. Não sobrava um centavo. Os 4 mil de lucro era torrado no mês, pagando conta, sei lá o quê. E não conseguia guardar um real. Não guardava um real, não tinha nada guardado, nada. E eu lembro que o trabalho valia a pena pelo trabalho e não pelo resultado. Então eu escolhia as próximas ações pelo trabalho, pela atividade em si, pelo prazer da atividade, pelas conquistas que estão para além do dinheiro que aquela atividade traz. Eu trabalho há muito tempo com gente que trabalha com livro, né?
E é bem comum, assim, que as pessoas, elas, ao trabalhar com os livros, elas têm um benefício intangível, que não tem dinheiro que compre. E muitas preferem ficar naquele trabalho com os livros do que sair para ganhar mais dinheiro em outro lugar fazendo outra coisa. E elas ficam ali por muito tempo. E elas aceitam receber menos porque o trabalho compensa nesse sentido interior, imaterial, vamos dizer assim, intangível. Então eu vejo que o que faz o trabalho valer a pena tem mais a ver com a atividade que é exercida em si mesma e com os benefícios que são imateriais e intangíveis do que com os benefícios tangíveis. Quantas vezes eu vi pessoas aceitarem ganhar menos para estarem num trabalho que tem mais sentido e um trabalho que as permita viver outras coisas que têm muito sentido na vida delas. Por exemplo, tem muita gente que eu conheço que não abre mão de um determinado tempo com a família. Eu tenho essa meia hora com os meus filhos, eu tenho essas 2 horas com os meus filhos, eu tenho essa manhã com o meu filho. Várias pessoas, homens e mulheres, que eu vejo que não trocam isso e aceitam uma perda financeira para não perder isso. E é fácil dizer que eles estão felizes com isso. Então eu percebo que o trabalho vale muito mais a pena quando você pensa na atividade que está sendo executada em si do que no resultado propriamente dito, material daquela atividade. E é uma coisa interessante porque eu aqui no digital, eu sempre migrei para o discurso que sempre fazia sentido para mim, não para o discurso que dava mais dinheiro. Eu estava ontem conversando com um amigo meu, explicando para ele, cara, é muito doido, porque em 2023, quando eu percebi que esse jogo do marketing digital não era um jogo que eu gostava, eu comecei a tentar me desvincular dele e sair dessas ideias do marketing digital no geral, onde só o faturamento importa. Não tem, assim, ó, cada um vive a sua vida do seu jeito, certo? Quem sou eu para falar de alguém? Agora, quando só o resultado financeiro importa e ele importa mais do que todos os outros, eu acho que tem alguma coisa errada no objetivo daquela empresa, daquele negócio. Eu não sei se as pessoas vivem assim, eu conheço algumas que vivem assim, mas eu acho que muitas não vivem assim. Elas têm um trabalho que faz muito sentido e, por sorte, por acaso, ele também dá muito dinheiro. Essa é uma coisa que eu acabei vivendo, eu acabei tendo esse benefício na vida, pelo menos por enquanto, de ter, ao longo dos últimos, 4 anos, ter trabalhado com as coisas que eu mais gosto, que mais fazem sentido pra mim, e ter conseguido fazer um bom dinheiro com elas. Mas eu acho que a coisa que eu queria falar é, eu sempre fui pro discurso que fazia mais sentido pra mim, e que fazia o trabalho valer a pena, ao invés de ir pro discurso que dá dinheiro. Eu já cometi o erro, principalmente lá atrás, no começo, quando você começa a estudar o marketing digital, você começa a achar que o que importa é o discurso que aparentemente dá dinheiro, o funil que aparentemente dá dinheiro, o método que... Você fica nessa loucura, porque você, na ânsia de aprender rápido e de fazer dinheiro rápido, você aceita fazer coisas que você não aceitaria se essas não fossem ideias que estão na sua cabeça. E aí eu fui percebendo que sempre que deu certo pra mim, foi porque eu fiz dessa forma. É por isso que, normalmente, não funciona uma pessoa que não gosta de criar conteúdo e produzir criativamente e trazer suas ideias pro digital. Normalmente essas pessoas não conseguem se dar bem com o meu método, elas não conseguem. Porque as coisas funcionam pra mim porque eu tenho um prazer, uma satisfação nesse trabalho. E aí eu vou pra ideia do Byung-Chul Han, que tem 2 partes que a gente tem que conversar aqui. A primeira parte é a parte de que isso daqui que está escrito, né? Isso que é o ChatGPT, eu estava debatendo com ele na academia a respeito das ideias do Byung-Chul Han. A ideia de que você pode tudo vira você deve tudo. A liberdade vira tirania do desempenho e a lentidão deixa de ser possível, porque tudo é urgente e nada é essencial. Olha que coisa, cara. A rede social, e principalmente até agora, pra mim, principalmente o Instagram, eu tô vivendo muito no YouTube, consumindo muito no YouTube, eu não vejo no YouTube o mesmo mal do Instagram. O Instagram, ele te faz cair nessa ideia
de que eu preciso de tudo para ontem, rápido, urgente, e que eu não posso parar e que eu não posso aceitar uma condição que não seja a condição de algum dos influencers que eu sigo. E aí você vai ver diversos tipos desse mal. O mal daquele que faz de tudo e perde o seu lado moral para fazer dinheiro. O lado daquelas mulheres que começam a achar que precisam dar conta de deixar a casa 100% limpa, organizada, com 5 filhos poliglotas aos 10 anos, rezando um rosário todos os dias. Até você ver os profissionais que acreditam que eles precisam de um curso específico para eles ficarem bons. E essa idolatria que passa a existir pelas pessoas, e aí isso te impede de conseguir acalmar e aceitar um tipo de vida que é adequado para você e vai te deixar mais feliz. Você não consegue mais pensar em qual é a vida que faz eu feliz, que me faz feliz. E você fica achando que tem que ter uma vida como a vida do influencer A, da influencer B, do fulano de tal, professor de marketing daqui, de qualquer tema que seja. E aí você vai nessa repetição automática, e aí essa ideia de que hoje nós podemos tudo, de fato, vira a ideia de que você é obrigado a ser assim. Eu vivi esse problema, eu vi esse problema dentro de casa, eu vi a ilusão que foi criada na minha família, em famílias ao redor, em amigos, de determinados estilos de vida que são montados para vender. E que não são reais, que não são possíveis. Eles são só montados para vender, eles vendem muito. E aí eu percebi que, cara, tem alguma coisa errada. Porque, e aí vem o contraponto, eu tenho esse dilema na minha cabeça, né? Se eu estou usando um discurso para fazer dinheiro, à medida que esse discurso me dá mais dinheiro, a tendência é que eu me apoie cada vez mais nesse discurso, mesmo quando ele deixar de fazer sentido para mim. E perceba, eu tenho uma empresa com 19 pessoas agora, se não for 20, eu nunca lembro esse número, e eu sempre defendi, ou sempre não, desde 2023 eu venho defendendo a ideia de one person business, você ter um negócio enxuto, pequeno, que seja só você, que seja você e mais 2, até que um momento isso deixou de fazer sentido para mim. Não como negócio, eu ainda acredito no one person business, mas a minha vida se moldou para um outro formato. E aí eu pensei, mas o discurso lá dava dinheiro. Só que eu tô vivendo uma outra fase agora e eu quero falar sobre essa fase. Então se eu ficar no discurso pelo dinheiro, a tendência é que o meu discurso vá ganhando falsidades, ele vai se falseando. E eu vejo, e aí esse é o contraponto, né? Se eu estou usando um discurso para vender, quanto mais dinheiro ele dá, mais eu me apoio nele, a tendência é que, eventualmente, eu mude de opinião, eu amadureça, eu tenha outras experiências, e aí eu não vou abandonar o meu discurso, porque ele está me dando dinheiro, mas aí deixa de existir uma honestidade intelectual e uma honestidade com as pessoas que estão me ouvindo. Então, o que eu vejo é que de fato, faz sentido essa ideia de que você pode tudo, se transforma em você deve tudo, porque você passa a querer ser um super-homem. Que dá conta de fazer tudo aquilo que estão dizendo que você tem que dar conta de fazer. E aí vem o contraponto da vida ativa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, de novo, o que ele fala da vida ativa. Cadê o contraponto aqui da vida ativa? Que a vida ativa, ela passa a ser contrária à liberdade. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. E por que isso é um erro? Porque a liberdade real, ela é uma liberdade de espírito. É a liberdade de você passar na frente do McDonald's e resistir à batata frita. É a liberdade de você ouvir o despertador e resistir a apertar a soneca. A liberdade real é a liberdade de você estar casado, vai na academia, ver 40 mulheres bonitas de blusa apertada, top e calça leg, e você escolher não olhar e conseguir não olhar. Então a verdadeira liberdade, nesse sentido que o Richard Weaver, vale muito a pena. O Richard Weaver, num livro chamado As Ideias Têm Consequências, não me lembro onde está esse livro, ele diz que a liberdade deve ser conquistada, ela não é um presente, ela é uma conquista. E claro que sim, porque se você pensa que a liberdade
é uma liberdade espiritual interior, de fato é uma conquista porque você luta para aguentar. Você luta para conseguir ela. Imagina não apertar a soneca, um negócio bobo, idiota, simples, mas ao qual eu fui preso e ainda sou em muitos dias. Ou coisas do tipo, a batata frita é um bom exemplo. Ou, sei lá, a pornografia é um exemplo para muita gente, um vício em qualquer tipo de vício, vício no celular, vício na cerveja, vício nas drogas. E aí que vem a coisa, por que que o homem ativo, por que que o homem ativo não é um homem livre? Porque para você alcançar essa liberdade, você precisa necessariamente de um negócio chamado ócio, que é o silêncio, que é sentar e não fazer nada, porque só o ócio te permite refletir. Engraçado, muitos dos meus vídeos dessas conversas são eu refletindo, é o meu momento de ócio. E talvez por isso você veja um hoje e dali a pouco amanhã você assista um outro e eu estou me contradizendo. É porque provavelmente eu mudei de ideia. Provavelmente eu continuei pensando e tendo ócio e refletindo até o ponto de mudar de ideia. Agora, uma outra quesito existente interessante é a ideia do Chesterton, de que a verdade ela não é simples, ela é paradoxal. E que muitas coisas aparentemente contrárias são verdadeiras ao mesmo tempo. Do tipo, é verdade que você deve cooperar com as pessoas para você poder usufruir do fruto do trabalho. Ao mesmo tempo que é verdade que você deve pegar o fruto do seu trabalho e entregar aos outros mesmo que eles não cooperem com você. Porque isso é um ato de caridade. E a caridade não é contrária à justiça, mas é uma elevação da justiça. Mas elas aparentemente são paradoxais, elas são aparentemente contrárias muitas vezes. Coisa interessante, né? Então, onde eu quero chegar, né? Essa pequena divagada é que se você está o tempo inteiro tentando seguir a tendência, fazer o que os outros estão dizendo, e você nunca para pensar nas coisas, e você não consegue voltar a ter um ritmo mais lento, dificilmente você vai encontrar o teu jeito de viver a vida e ser feliz. Porque a felicidade ela tem esse aspecto meio subjetivo, apesar de eu acreditar que a real felicidade é o encontro com Deus. Essa é a ideia do Aristóteles, né? A beatitude, encontro face a face com esse Deus, que para Aristóteles evidentemente não é o mesmo Deus que para mim, né? Porque não tinha Cristo naquela época. Então, eu acredito nessa ideia da felicidade, mas eu também acredito em uma ideia que não é contrária, ela é aparentemente contrária, dependendo de como você ouvir isso daqui, que é a ideia de que existe uma vida que para você vai fazer sentido, e ela faz sentido só para você, dentro da sua circunstância, dentro do seu jeito de ser, dentro das suas necessidades emocionais, dentro das suas capacidades cognitivas. E é impossível você encontrar essa vida se tudo que você está fazendo é tentando viver alguma outra vida que te foi apresentada numa rede social. E é por isso que eu tenho vindo nessa busca da lentidão, do afastamento do mundo das redes sociais, para que eu consiga desintoxicar a minha memória desses estilos de vida montados para vender e que não são reais e que jamais vão me fazer feliz, para que eu encontre o meu estilo de vida, que vai me fazer feliz e que vai me ajudar a ter o resultado que é adequado para mim. Então, a moral da história, a conclusão dessa conversa, hoje eu me empolguei, achei que gostei de falar disso. A moral da história é que, de fato, o que você precisa fazer é se desligar dos estilos de vida que te são apresentados na rede social e começar a se perguntar, e é uma pergunta difícil, uma resposta demorada que vai se construir ao longo dos próximos anos, qual é a vida adequada para você? O que é o conjunto de fatores que deixa você feliz? E muitas vezes esse conjunto de fatores vai parecer antagônico ao mundo. É menos celular, é menos dinheiro, é mais tempo livre, é um trabalho mais tranquilo, é um trabalho com menos resultados. E talvez as pessoas te achem maluco. E talvez você não seja. Ou talvez você erre num primeiro momento e vá ajustando ao longo do caminho, que eu acho que é mais perto da realidade do que eu fiz.
E isso eu penso que é o que vai te ajudar a ser mais feliz na vida. É assim que eu tenho feito. E tem me ajudado. Se você gostou, comenta, conversa comigo. Quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Eu vou trabalhar mais um pouquinho agora. Tamo junto, um grande abraço, até mais.